Olá pessoal, meu nome é Andrei, sou o CEO da Signer, trabalho também como CISO e DPO da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A ideia desse vídeo é que a gente venha tratar da expressão Zero Trust, então afinal o que significa Zero Trust, que é confiança zero, voltada à tecnologia da informação. Qual o preâmbulo disso? Nós tínhamos sempre uma concepção que algumas redes eram, ou mesmo algumas conexões eram confiáveis, né? E com a quantidade de ataques, ou mesmo o uso hoje da segurança da informação até como um instrumento de Estado, as empresas vão se proteger e o Zero Trust é, sim, por conseguinte, o modelo a ser adotado que mais cria proteções do ponto de vista da situação e o cenário atual. Então vamos explicar um pouquinho o que é isso, de onde veio e assim por diante, né? Logo, o Zero Trust vem ao mercado para responder os ataques que nós temos. Se as redes, de fato, são tão protegidas, por que existem tantos ataques, ou mesmo e esses ataques com grande êxito, infelizmente, né? Então, o Zero Trust é um modelo fundamental para que a gente possa diminuir a quantidade de riscos ou fazer com que esses ataques tenham menos êxito e um menor impacto, respectivamente. Bom, a expressão do Zero Trust foi dada, né, em um paper, né, do John em 2010, que criou aí o termo, né, nesse paper, No More Creel Centers, Introduction to Zero Trust Model of Information Security. Em tradução livre, você não tem mais centros que você consiga passear, ou a expressão creel é mastigável, né, que você consiga olhar por dentro. Então, vamos introduzir o modelo de Zero Trust. Então, nesse timeline, nós temos aí um pouquinho da visão, né, de como foi a evolução desde o primeiro paper, né, que aí criou também o modelo estendido, que nós iremos ver. Depois o Google adotou em 2014. Em 2014 também a Security Alliance, gerando um processo aí de definição de perímetro por software. Então, perímetro de rede mesmo, né? Então, quem acessa e tal. O Gartner atualizou o seu contexto, o seu conceito, e também dentro do contexto aqui do CARTA, né, que é Continuous Adaptive Risk and Trust Assessment, ou seja, análise de adaptativa de risco e confiança. E, por fim, nós tivemos o Zero Trust já também no NIST, né? Logo, nós temos o modelo, então, concebido, né, pela Forrest, que é uma empresa dos Estados Unidos, e adotando este conceito, né, dando aí o nome de ZTX, ou seja, Zero Trust Extended Mode. E o que é isso? Qual que é o Extended Mode? Eles criaram, então, este diagrama técnico que propõe ao Zero Trust, ou a adoção de tecnologias voltadas à confiança zero, quais seriam os itens a serem protegidos. Logo, nós temos os dados e os valores empresariais, porque isso estão no centro da proteção, né? Então são os dados, né? Os dados são utilizados pelas pessoas, respectivamente. Então, as pessoas devem ser protegidas num modelo centralizado, assim como também os dispositivos, né? Dentro também de tecnologias que protejam todo e qualquer dispositivo. As redes e também as relações de trabalho, né? Principalmente aquilo que se carrega dentro do ponto de vista de comunicação. Com visibilidade e análise, né? Vocês podem ver que ela pega todos os aspectos, e também automação e orquestração. Então, alguns termos começaram a ganhar força também. O que seria então Zero Trust, né? O Gartner, então, adotou esse modelo, gerando, então, alguns processos, pessoal. Esses processos criam, então, a primeira base. Implemente postura de segurança. O que seria uma postura de segurança? Olha, então,
dentro daquele modelo usuários, dispositivos, cargas de trabalho e também redes, né? Qual que é a postura de segurança? Você vai centralizar as conexões em sistemas que propiciam, sim, a proteção, a validação. Mas não é só olhar a postura de segurança, é também realizar um monitoramento dessa postura. Quem acessa, para onde acessa, o que acessa, quais são os dispositivos e as relações entre as comunicações e as integrações, principalmente hoje em dia, que o ambiente é muito difuso, muito complexo, olhando os aspectos de cloud privada, cloud pública, ambiente de trabalho em casa, né, que é o famoso home office e assim por diante. Ajuste também a postura de segurança. À medida que você monitora, você vai ter a possibilidade também de ter a condição de aplicação de política ou revisão de políticas de acesso, respectivamente, né? Bom, e alguns termos que o Gartner acabou também implementando são o Zero Trust Network Access, então, que foi transformado também em tecnologia. Vocês poderão ver no mercado de maneira muito comum, né, ou muito utilizada, o ZTNA, que é o Zero Trust Network Access, é o controle do acesso ao usuário, que dentro daquele parâmetro que nós vimos, né, deixa eu voltar lá para que vocês vejam novamente, aqui, ó, olhando as pessoas, quem acessa e os dispositivos, tá vendo? O Network Access vai pegar pessoas, dispositivos e cargas de trabalho. Então, isso é algo que nós estamos vendo aí como o processo do ZTNA. Outro termo adotado é o modelo de segmentação de rede, que é o ZTNS, que trata de conexões voltadas aos servidores que estão dentro das redes de back-office, ou dentro do core de backbones, propiciando tanto acesso como também um modelo de segmentação em rede por contexto. Se existe então uma VLAN ou uma virtual LAN ou que seja uma rede aberta dentro da DMZ, por exemplo, a segmentação vira então o conceito de microsegmentação por serviço. Se você possui um banco de dados ou mesmo um servidor de aplicação, eles terão que passar pela tecnologia de Zero Trust dentro do modelo de microsegmentação ou segmentação por contexto, indicando quais tipos de comunicação centralizadas, lembrando que as posturas que nós vimos, né, olha a postura de segurança, monitore e adeque, façam que esse sistema centralizado também garanta que as redes de fato não são mais confiáveis. Se você criar uma postura de segurança também em rede, nesse caso, né, no caso de segmentação de rede, se um atacante tiver acesso a um determinado servidor, ele respectivamente não vai conseguir olhar os demais. Por quê? Porque todos os servidores estão trabalhando de maneira até ponto a ponto, não mais olhando a rede como um instrumento aberto. Então, esse foi um outro conceito que o Gartner adotou. Logo, é importante que vocês saibam, ZTNA, acesso somente a dispositivos, usuários, né, usando o Software Defined Perimeter, como também o modelo de segmentação de rede, que substitui, inclusive, alguns protocolos hoje de NAC, né, o Network Access Security. Posteriormente, no próximo vídeo, nós iremos adotar aqui, né, e explicar os postulados de princípio utilizados no mercado, o que seriam os princípios o coração dos princípios de Zero Trust e a nossa visão designer sobre Zero Trust também de maneira lato sensu, um pouco mais aberta, e isso nós adotamos em alguns dos nossos projetos. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, até o próximo vídeo.